Oi amigos, beleza? Eu sou o professor Igor Zezeit e agora nós vamos começar uma série de vídeos sobre cinemática, resolvendo exercícios aí de cinemática. O primeiro é esse aqui, ó. Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontram sentados, ó, primeira informação importante, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é: Pedro, um aluno da sala, está em repouso aos demais colegas. Então vamos fazer aqui a sala, ó. Eu tenho uma salinha aqui, o Pedro está aqui. Em relação aos demais colegas, ó, ele tem outros colegas. Em relação aos demais colegas, ele muda a distância se todos estão sentados? Não. Então ele está em repouso em relação aos colegas? Sim. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. O Pedro está mudando de lugar em relação à Terra? Está mudando a distância do Pedro até a Terra? Imagina aí que é uma sala alta. Está mudando essa distância? Não. Então, ele não está em movimento em relação à Terra. Essa parte aí está errada. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual estivesse em repouso. Tá certa essa? Imagina aqui, ó, vou fazer o professor. Tá aqui o professor, um belo de um desenho aí, eu sei, e ele tá segurando um apagador, por exemplo. E aí o professor segurando um apagador, ele vai mudar de distância em relação ao apagador, mesmo ele estando andando o tempo inteiro? Vai, ele vai estar, porque a distância entre ele e o apagador não muda. Tudo bem? Então a resposta letra B. Ele consegue sim achar um referencial que ele está em repouso, mesmo que ele não pare de andar. Vamos continuar vendo as outras. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Se o professor não para de andar, os alunos estão variando a distância em relação a ele. Então, aqui, ó, por exemplo, ele está nessa distância desse aluno. Se ele for para outro lugar, ele vai estar numa distância diferente. Então, não é nula para qualquer observador humano. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Isso está errado, né? Em relação a nenhum referencial, não, a gente já viu que se o professor se movimenta, os alunos em relação a ele estão em movimento. O Sol está em repouso a qualquer referencial. Então imagina que nós temos a Terra e nós temos o Sol. Se a Terra está se movendo ao redor do Sol, aqui ó, fazendo uma trajetória elíptica ao redor do Sol, se a Terra está em movimento em relação ao Sol, o Sol em relação à Terra, ele está em movimento. Então, tudo depende do referencial. Ele não está em repouso em relação a qualquer referencial. Tudo bem? Então, se eu considerar a Terra como referencial, ele vai estar em movimento. Continue comigo nos próximos vídeos. Eu espero de coração ter te ajudado e tudo de bom!